Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do podcast da Eletivo Silêncio Também Mata, da Escola Senador Catete Pinheiro. Eu me chamo Eduardo Messias. E sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Maria Luísa. Que honra estar aqui com você mais uma vez, dividindo essa bancada. Infelizmente, sem a nossa amiga Yukari, né? Mas no próximo episódio eu tenho certeza que ela vai estar aqui com a gente. Yukari, você mora no nosso coraçãozinho, viu? Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Tatiane Rezende, que é a fundadora do projeto Marias do Amor. Boa noite, Tatiane. Boa noite, Maria Luísa. Seja muito bem-vinda, doutora. É um privilégio ter a senhora aqui com a gente hoje. Boa noite, Eduardo. Eu que agradeço pelo convite, né? E estou muito lisonjeada por estar aqui hoje, participando. E espero atender a expectativa de vocês. Sim, com toda certeza. Doutora, eu quero começar com uma perguntinha para saber mais de você. Quero saber quais foram os principais desafios que você enfrentou até chegar onde você está hoje, até o cargo que você tem hoje. Conta um pouquinho pra gente. Maria Luísa, nós mulheres, eu costumo dizer que nós já nascemos com desafio, né? A vida já é um pouco mais desafiadora para nós mulheres. Contando um pouco da minha história, eu sou tocantinense, né? Então, eu resido na cidade de Rio Maria hoje há 15 anos, mas eu sou tocantinense. Sou filha de lavradores, então meu pai e minha mãe são lavradores. E no ano de 2006, eu passei no vestibular para Direito na minha cidade, Colinas do Tocantins. Eu cursei 5 anos de faculdade. Logo depois de terminar a faculdade de Direito, no ano de 2011, eu iniciei o meu trabalho na Defensoria Pública do Tocantins, onde por lá eu trabalhei 1 ano. E depois disso, nesse mesmo período que eu trabalhava na Defensoria, eu passei na UAB. E no ano de 2012, eu passei a residir e a trabalhar, a exercer minha advocacia na cidade de Rio Maria. Estou desde 2021 frente à Procuradoria-Geral do município de Rio Maria. E em 2019, né, eu, com outras colegas, nós criamos o projeto Marias do Amor. Doutora, fala pra gente como que surgiu esse projeto Marias do Amor e por que esse nome Marias do Amor? Eduardo, o Marias do Amor ele surge um pouco junto com a minha história. Então, a minha história ela é um pouco parecida com a história da maioria das mulheres que já sofreram violência doméstica. Então, no ano de 2006, eu conheci um príncipe encantado, né, na faculdade. Eu conheci um príncipe encantado, um jovem muito bonito, inteligente, legal, gente boa, me tratava como se fosse uma princesa. E logo após uns 3 meses de namoro, ele se mostrou que não era bem aquele príncipe, né? Ele passou a ser ali a fera, se mostrou a ser o sapo. E desse relacionamento, eu me relacionei com essa pessoa durante 8 anos, e durante 8 anos eu sofri vários tipos de violência, né? Eu sofri violência física, violência psicológica, violência moral, violência sexual, violência financeira. E quando eu consegui terminar esse relacionamento, 8 anos depois, eu já residia na cidade de Rio Maria. E como na advocacia, eu atendia muitos casos relacionados à violência doméstica. E no ano de 2019, chegou uma mulher no meu escritório, muito jovem, e ela veio, naquela época, até meu escritório, porque ela queria tirar algumas dúvidas sobre questão de divisão de patrimônio, porque ela estava decidida em se divorciar. E quando ela chegou na minha sala, ela tinha um corte muito grande na testa. Estava costurado mesmo a testa dela. E ela estava acompanhada de uma criança de 3 anos. E ela queria saber como que, né? Isso a gente iniciou uma conversa. Ela queria saber sobre a divisão do patrimônio, que ela estava disposta a se divorciar. E quando ela estava me contando isso, eu perguntei o que havia acontecido na testa dela. E a criança que estava com ela de 3 anos falou para mim: o papai bateu na mamãe. Aí eu perguntei o acontecido, ela me contou a história dela. E contando a história dela, eu perguntei se ela queria denunciar. E ela disse que sim, que ela queria denunciar, mas não sabia como, o que ela tinha que fazer. Falei: olha, se você quiser denunciar, eu posso te acompanhar até a delegacia de polícia.
Lá a gente vai fazer uma denúncia e você pode requerer medidas protetivas, onde ele vai ser retirado daquele lar e você vai poder ficar lá. Porque além dessa criança de 3 anos de idade, ela tinha um bebê de 6 meses. E assim eu fui e acompanhei, ela pediu as medidas protetivas, ele foi afastado do lar. Ela nunca mais reatou esse relacionamento, hoje ela já é casada, ela trabalha. Então, assim, e a partir desse momento, eu vi a necessidade de ter um projeto no município, de ter um órgão, de ter uma entidade para atender mulheres nessa situação. Então, Marias do Amor é um coletivo de mulheres, não é só eu, a gente tem outras colegas advogadas que me acompanharam na criação desse projeto, onde nós, vendo essa necessidade, criamos o Marias do Amor em 2019, e assim a gente já atendeu dezenas de mulheres aqui na cidade. Doutora, já entrando nessa parte sobre os tipos de violência, fala qual é os tipos de violência que o Conselho mais recebe com frequência? Na verdade, assim, infelizmente, Eduardo, a gente recebe todos os tipos de violência, né? Mas, lembrando, quais são os tipos de violência? Hoje, então, a gente tem a violência física, que a violência física infelizmente, a violência onde as mulheres entendem que está numa situação de violência, né? A maioria, infelizmente, elas não conseguem compreender que está em violência, como, por exemplo, a psicológica, porque além da física, a gente tem a psicológica, a gente tem a sexual, a gente tem a moral, a gente tem vamos lá, violência física, moral, psicológica, financeira e sexual. E a violência que a gente mais recebe denúncia é a violência física, né? Porque, como eu falei para você, as mulheres, elas têm dificuldade de enxergar esses outros tipos como violência também. Então, a maioria das vezes, elas não denunciam quando sofrem violência psicológica, violência sexual, violência moral ou a financeira. Quando a senhora, posso te chamar de senhora? Claro! A senhora teve essa ideia de criar o Marias do Amor, teve algum momento assim que a senhora pensou, meu Deus, eu vou desistir? E para a senhora não se balançar, para a senhora não desistir de fato, o que te manteve firme para não desistir disso? Olha só, Maria Luísa, na verdade, surgiram já vários momentos onde a gente pensou em desistir do projeto. Primeiro que falar de violência doméstica num país machista, num país violento, numa cidade violenta como é Rio Maria, eu falo que aqui é uma cidade violenta porque a gente tem números. Então, em 2019, quando eu comecei o Marias do Amor, a cada 7 processos criminais na comarca de Rio Maria, a cada 10 processos criminais, 7 envolviam violência contra a mulher. Então, é um número muito alto. Você imagina, eu sempre falo que a violência doméstica é uma epidemia. Então, você trabalhar a violência doméstica, orientar mulheres como se livrar dessa violência, você cria muitos inimigos, e são inimigos invisíveis. Por que eu te digo isso? O coletivo Marias do Amor, nós tivemos 3 temporadas na Rádio Beirocã FM, onde a gente ia lá e nós fazíamos 10 episódios falando do direito sobre as mulheres, do direito das mulheres. A gente orientava as mulheres, né, sobre os mais diversos assuntos. E chegou um momento em que eu, enquanto advogada, estava sendo prejudicada, porque os clientes estavam deixando de me contratar porque eu ia na rádio, segundo muitos deles, falarem contra eles. Então, isso chegou a me prejudicar. Chegou um momento em que eu fui prejudicada profissionalmente em razão disso, em razão de defender o direito das mulheres. Doutora, na sua visão, qual é a violência mais difícil de ser identificada pelas mulheres? Eduardo, não é minha opinião, tá? Isso aí é números, né? É a violência psicológica. Por quê? Porque a violência psicológica, normalmente, inclusive, é o pontapé, é a ponta da meada, é onde começam as violências. Então, é onde aquele homem que, no início, achava aquele batom vermelho lindo, aquela unha vermelha linda, aquela roupa da mulher mais coladinha, mais, segundo ele, provocante. Então, no começo, era motivo de elogios. Nossa, meu bem, você está linda hoje, esse batom está bonito, essa roupa está bonita. Com o passar do tempo, ele já começa a criticar
Ai, esse batom vermelho parece batom de puta. Ai, esse vestido, você tá querendo provocar quem? Para que usar essa roupa? Né? E isso, o que esse homem está querendo fazer? Ele já está querendo minar o psicológico daquela mulher, diminuir a autoestima dela. Então, se ela se sentir feia, ela vai sentir que ninguém mais a deseja. Né? Então, isso aí é a ponta da meada. Aí começa os ciúmes, os afastamentos dos familiares, né? Então começa já a crítica. Aí, aquela sua amiga é uma puta, o que você quer fazer com ela? O que você, né? A academia, que ela adorava ir. Então ele já, o que você vai fazer na academia sozinha? Academia, só tem puta, lá só tem macho, não sei o quê. Então já começa a minar a autoestima daquela mulher. E ela tem muita dificuldade de enxergar que isso é uma violência. Né? Porque é a porta de entrada, mas já é violência. Então é tentar diminuir aquela autoestima para que ela enxergue ele como a única pessoa que a ama, a única tábua de salvação, que ninguém mais gosta dela, ninguém mais a quer, somente ele. Eu quero saber da senhora qual foi o papel da educação, da família e da comunidade para a senhora entrar nessa jornada, para a senhora se fazer essa mulher tão forte, tão... De garra, né? Que inspira várias outras. Eu fico feliz de você falar nisso, porque é tão difícil a gente falar da gente, né? Mas hoje, eu refletindo sobre a minha história, a minha história começa com um pai muito machista. Meu pai como eu falei para vocês, é um agricultor, né? Ele é o filho mais velho de 10 filhos. Ele não teve oportunidade de estudar, logo ele é analfabeto. E na visão dele, a mulher, ela só tinha 2 papéis: cuidar da casa, dos filhos. Na verdade, 3, ele cuidar da casa, né? Mas o papel doméstico, na verdade, ali. O homem, a mulher só tinha esse papel doméstico. Então, como eu falei para vocês, eu vim dessa origem muito simples, meu pai não teve estudo. Logo, ele achava que... Ele já falou para mim várias vezes, eu me recordando hoje, estudo não leva ninguém a lugar nenhum. E quando eu terminei ali meu ensino médio, ele queria muito... Ele falava para mim que a mulher, para ser respeitada, tem que ser casada. Não sei se alguém já ouviu, espero que não, mas eu já ouvi do meu próprio pai que mulher, para ser respeitada, tinha que ser casada. E que estudo não levava ninguém a lugar nenhum, não daria futuro para ninguém. E que ele não tinha criado filha dele para trabalhar para os outros. Só que minha avó sempre dizia que eu sempre fui muito rebelde. E eu realmente sempre fui muito rebelde. Eu já era feminista sem saber o que era o feminismo. Desde da minha adolescência, então eu sempre fui muito rebelde. E a minha mãe sempre foi uma mulher dona de casa, né? Cuidava, sou eu e mais dois irmãos, então nós somos 3 filhos. E ela sempre se dedicou ao trabalho do lar mesmo, aos cuidados com os filhos, com a casa, com o marido. E meu pai sempre com essa questão do machismo dele, né? Que mulher tem que casar para ser respeitada, mulher não tem que estudar. Então, eu lembro que, quando eu terminei meu ensino médio, meus pais moravam numa fazenda deles. E ele queria me levar para essa fazenda, para morar lá, porque eu já tinha terminado o ensino médio, ele não tinha criado filho dele para trabalhar com os outros, e eu tinha que morar na roça, conhecer o marido, casar, ter filhos. Esse seria o meu futuro já destinado ali para o meu pai, escolhido pelo meu pai. E eu eu pedi emprego para o meu vizinho tinha supermercado, eu pedi para trabalhar no supermercado dele. Então, no último ano do ensino médio, eu trabalhava eu estudava meio período, até meio-dia, eu começava a trabalhar nesse supermercado 2 horas da tarde, trabalhava até 8 horas da noite. Isso para poder comprar minhas coisas. Aí, quando eu terminei o ensino médio, meu pai falou, não, agora você vai morar. E eu lembro que eu fui lá e chorei horrores para minha vizinha. Falei, vizinha, meu pai quer me levar para a fazenda, eu não quero morar lá, nananã. Ela foi lá, conversou com meu pai e o convenceu a me deixar alguns dias na cidade. Quando ela me convenceu a deixar na cidade, eu consegui um emprego numa escola particular. Então, eu dava aula nessa escola, aulas de reforço nessa escola, e essa escola me deu uma bolsa de um cursinho pré-vestibular. Hoje nem tem mais, né? Mas eu ainda sou da época do vestibular. Me deu um cursinho pré-vestibular. E eu fiz esse cursinho, eu fazia o cursinho à noite, trabalhava durante o dia. E eu ganhava meio salário mínimo,
peguei esse dinheiro, fiz a inscrição do vestibular e passei. Na época eu lembro que eu passei em 6º lugar no vestibular. E eu cheguei pro meu pai e falei, olha, eu passei no vestibular de Direito. E aí, o senhor vai me ajudar? Aí foi quando eu convenci a deixar com que eu fizesse faculdade. Então, a educação, para mim, ela é de grande importância, não, de suma importância, porque eu lutei muito para ter. E eu fui a primeira da minha família, tanto materna quanto paterna, até nível superior. Né? Então, a família do meu pai é uma família muito extensa, de 10 filhos, todos casados, com filhos também. Então, eu fui a primeira a ter nível superior. Então, a educação, para mim, é de grande importância. Então, aí depois, como eu falei para vocês, eu conheci o príncipe, que virou o sapo, né? Aí eu sofri durante 8 anos violência de verdade, assim, que eu nem, se eu contar episódios aqui para vocês vão, duvido, mas é verdade. E eu acho que tudo isso, sabe quando você pega o limão e você faz a limonada? Eu acho que eu fiz isso da minha vida, sabe? Eu peguei tudo isso e hoje me tornei essa mulher forte, né? Que vocês dizem, nem tão forte assim. Mas eu acho que isso me ajudou muito a ser quem eu sou hoje. Doutora, agora entrando mais uma vez na parte sobre a violência, tem muitas mulheres que ainda não sabem a forma de denunciar e como identificar o tipo de violência, como a senhora falou, né? Como identificar os tipos de violência. Tem muitas mulheres que não sabem ainda a forma de denunciar, em quem procurar, e também não sabem que existem órgãos na nossa cidade que tem como você chegar lá, realizar a sua denúncia, seja anônima ou seja se reconhecendo como o denunciante. Como que a gente faz? Explica pra gente. Tá. Então, vamos lá, quem não está escutando. Eu conheço uma mulher que esteja sofrendo violência. O que eu posso fazer por essa mulher? Se você conhece alguém que está passando por essa situação, existem vários órgãos, várias instituições onde você pode realizar essa denúncia, né? Então, na nossa cidade, a gente tem a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar. Quando acionar a Polícia Civil, quando acionar a Polícia Militar? A Polícia Militar, ela vai ser acionada no momento em que o crime está acontecendo. Então, se você está vendo aquela mulher sofrer alguma violência, você vai ligar para a Polícia Militar, tá? Se você é de Rio Maria, não ligue 190, porque o 190 ele vai cair em outro município. Então, tem um telefone que fica dentro da viatura, tem um número de telefone dentro da viatura que a pessoa vai ligar nesse número, até um número divulgado em vários grupos de WhatsApp, né, da cidade. Você vai ligar para aquela pessoa ser presa em flagrante, que é o famoso flagrante. Se aquele crime já aconteceu, você deve acionar a Polícia Civil. Então, você vai na polícia, pode acionar, fazer uma denúncia na Polícia Civil, tá? Você não precisa do aceite dessa vítima, você pode denunciar. Você pode denunciar na Defensoria Pública, você pode denunciar no Ministério Público, também você pode fazer uma denúncia através do 180. Então, existem várias formas de realizar essa denúncia. Compreendi, doutora. E o Marias do Amor também consegue receber a denúncia das vítimas, caso a vítima não tenha procurado nenhum dos outros órgãos? Sim. Como é que o Marias do Amor funciona? O Marias do Amor, como eu falei para vocês, é um coletivo de mulheres. Então, se a pessoa está sofrendo, já sofreu a violência, ela pode nos procurar, ou através das redes sociais, tá? Lá pelo direct, a gente já recebeu vários direct, ou diretamente a mim, no meu escritório, tá? Então, a pessoa pode ir lá e nós podemos fazer o acompanhamento dessa vítima até a delegacia da Polícia Civil, para que ela ali registre a sua denúncia, requeira a sua medida protetiva. Caso essa mulher não queira denunciar, ela não esteja preparada para denunciar, porque a pessoa também tem que estar preparada para fazer essa denúncia, nós a orientamos também, né? Porque às vezes tem muita dúvida principalmente sobre partilhas de bens, guarda de filhos. Então a gente orienta essa mulher também como que ela deve proceder em relação a isso, partilha de bens, a guarda de filhos, pensão alimentícia. Doutora, você acredita que falar sobre a violência ajuda a prevenir a mulher de sofrer essa violência, encoraja ela a denunciar essa violência? Com certeza, Maria Luísa. Em 2018, o doutor Edivaldo Saldanha, que é o juiz da comarca, ele me convidou para fazer uma palestra para os homens da comarca que estavam respondendo crimes,
né? Em outra oportunidade, eu fui falar para as vítimas. E durante essa palestra que eu fui falar com as vítimas, eu nunca havia contado a minha história. Eu nunca havia contado essa minha história, porque assim, ninguém tem orgulho de dizer que sofreu violência, né? A maioria das pessoas, das vítimas, infelizmente, elas sentem vergonha, elas sentem culpa, né? Então eu com muita terapia, depois de muitas sessões de terapia, hoje eu entendo que a culpa não era minha. Mas, infelizmente, a maioria das mulheres tem essa vergonha e ainda sentem essa culpa. E eu fui convidada para falar para essas mulheres que eram vítimas. E eu contei, foi a primeira vez que eu contei a minha história, né? De tudo que eu havia passado, de tudo que eu havia sofrido, que eu era uma advogada, sem filhos, jovem, né? E passei por violência durante 8 anos. E depois disso, o juiz, em uma oportunidade que eu encontrei, ele falou: doutora, depois da sua palestra, muitas mulheres se encorajaram e fizeram denúncia. E procurou a delegacia e fez denúncia. Então, assim, conhecimento é poder. Eu sempre gosto de falar muito isso, porque quando você conhece os seus direitos, quando você conhece a lei, quando você tem conhecimento que aquilo é crime, como eu falei para vocês, né? A maioria das pessoas só entendem a violência doméstica como a violência física, desconhecem os outros tipos de violência. Então, quando essas mulheres entendem que elas estão sofrendo violência, com certeza isso encoraja elas a denunciarem. E, principalmente, nas questões jurídicas, muitas mulheres pensam que se eu abandonar a minha casa, se eu deixar o meu lar, eu vou perder meus bens. Se eu terminar esse relacionamento, ele vai tomar os filhos de mim, né? Ainda tem muitas essas crendices. E quando essa mulher ela conhece o direito dela, isso vai encorajar ela a fazer a denúncia. Doutora, existe muitas jovens, principalmente, que têm relacionamentos que não conseguem identificar o tipo de violência. E o que a senhora acha dessa eletiva, desse projeto que está sendo aplicado aqui, não só na Escola Senador Catete Pinheiro, mas para o mundo, para as redes sociais? A senhora acredita que é um meio de conscientizar essas jovens, não só jovens, mas também mulheres já? Eduardo, a violência doméstica, como eu falei, é uma conversa muito difícil. Porque a gente vive num mundo muito machista, muito misógino, né? E até pouco tempo atrás, a violência doméstica era tratada como um assunto privado entre o casal. Que em briga de marido e mulher não se metia a colher. Em briga do casal, Deus me livre se você se metesse. É a briga deles, eles que se resolvem. Então, era algo privado. E antes da Maria da Penha, porque até antes da Maria da Penha era algo privado, era tão privado que para ter a denúncia, só se a mulher representasse, a mulher tinha que representar, outra pessoa não poderia denunciar por mim. Tanto que era tratado como um assunto da seara privada. Após a instituição da Lei Maria da Penha, que se viu que não era um problema privado, era um problema público, era um problema de saúde pública, porque a violência doméstica é uma questão de saúde pública. Tanto que hoje a gente tem várias instituições que tratam da violência contra a mulher. Então, foi preciso, né, vários protestos, porque eu sempre falo que a nós, mulheres, nada nos foi dado, tudo foi conquistado. Inclusive, a Lei Maria da Penha é uma prova disso, né, que teve uma mulher que teve que demorar mais de 20 anos para o processo dela ser julgado para ter a Lei Maria da Penha. Então, tudo isso é muito difícil para trazer a baila, né? Então, projeto como o de vocês, projeto como Marias do Amor, isso é um passo imenso na nossa sociedade, sabe? Então, assim, mais uma vez, muitíssimo parabéns a vocês, a professora Maraíca, por desenvolver, como eu falei, um assunto tão espinhoso para a nossa sociedade. Muito difícil mesmo. É tão incrível que, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas fazer palestra sobre violência doméstica, onde tem homens, é muito engraçado, porque os homens, ou eles vão baixar a cabeça, eles vão ficar assim, durante toda a palestra, ou eles vão saindo de um por um ali, do ambiente. Eles vão saindo, não fica um. Só que, uma coisa que é muito importante, Eduardo, é deixar bem claro que os homens não são nossos inimigos.
nessa luta, sabe? Eles não são nossos inimigos. Nós queremos que os homens sejam nossos aliados. Então, nós queremos que os homens estejam do nosso lado. E como é que os homens podem estar do nosso lado? Na hora que ele vê o amigo dele está sendo machista, que o amigo dele está sendo misógino, é chamar a atenção dele, sabe? Não é rir da piadinha misógina dele, da piadinha machista. É chamar a atenção do amigo dele. Não é eu passar o pano. Doutora, que orientação a senhora daria para o telespectador que está nos assistindo e, através desse episódio, reconhecer o que está sofrendo um tipo de violência? Que orientação a senhora daria para essa pessoa? Tá. Primeiro, é buscar informação, né? Felizmente, hoje, uma informação está no chat GPT, né? Você pode ir lá, digitar o tipo de violência, como denunciar, lá o chat vai te dar, né? Que é uma ferramenta gratuita, vai te dar. Mas não só isso. Porque, Eduardo, eu sempre digo, como alguém que já passou pela situação de violência, o difícil, Eduardo, não é ter o conhecimento. Porque a violência, a gente tem que entender que a violência doméstica, ela é muito complexa. Porque não é só você ir lá e realizar uma denúncia. Sabe por quê, Eduardo? Se eu estou na rua e um homem aleatório vem aqui, me bate, me xinga, eu não vou pensar duas vezes em ir lá, em realizar aquela denúncia, em continuar aquele processo. Diferente é de um homem que diz que me ama, de um homem que já se mostrou um príncipe encantado, de um homem que é o pai dos meus filhos, me agredir. E eu ter aquela coragem de ir numa instituição como a Polícia Civil, por exemplo, realizar uma denúncia. E lá, a primeira pergunta que eu vou escutar, infelizmente é uma realidade, o que foi que você fez para ele te bater? Então, ali já começa a culpabilização da vítima. É a família daquele homem me culpar, porque eu estou... É a família, os amigos, porque eu estou acabando com a imagem daquele homem. Você está acabando com a vida do meu filho. Então, assim, é um assunto muito complexo, a violência doméstica. Então, não é só o simples fato de denunciar. Eu falo que toda mulher que realiza a denúncia, como aquela minha primeira assistida do Marias do Amor, ela realizou a denúncia, ela pediu a medida protetiva, ela se divorciou do cara e ela se manteve até hoje sem reatar esse relacionamento. Então, isso para mim que é o grande auge, assim, se vocês me perguntarem qual, sei lá, foi o momento mais especial da minha vida, eu vou dizer que foi esse. E eu tive uma oportunidade de uma vez de fazer uma palestra e convidei ela para ela dar o depoimento dela, né? Então, para mim, sim, foi uma alegria muito grande. Então, a gente tem que entender que a violência doméstica engloba tudo isso. Não é só o simples fato de você ter a coragem, porque realmente é um ato de coragem. É de você se manter firme, né? E suportar todos os apontamentos. Doutora, eu andei dando uma pesquisada e vi por alguns gráficos que a maioria dos feminicídios que acontecem no Brasil são de mulheres que denunciaram os agressores, receberam a medida protetiva e aí, por questão psicológica pressionada pela família, retira essa medida protetiva, volta com o agressor e acontece o feminicídio. O que a senhora tem a dizer sobre a sua visão, sobre essas mulheres que fazem a denúncia, recebem a medida protetiva, depois vão lá, retiram a medida protetiva para tentar, porque, como a senhora diz, elas enfatizam um príncipe encantado na mente. E aí, por questão, principalmente da família, que fica, você tem que voltar com seu marido, você tem que criar os seus filhos, elas vão lá e retiram essa medida protetiva. Eduardo, tem uma fala que eu sempre tomo muito cuidado, que é o seguinte: doutora, eu não vou realizar, não vou pedir a medida protetiva, porque eu vi na televisão que quando a mulher pede medida protetiva, o cara vai lá e mata ela. Não é bem isso, tá? Que fique muito bem claro. A medida protetiva é um elemento muito importante que a lei trouxe para a proteção das mulheres. Eu quero deixar aqui muito bem claro que a grande maioria dos homens que são intimados da medida protetiva, eles não descumprem a medida protetiva, tá? Que isso fique muito bem claro. A grande maioria dos homens que recebem medida protetiva, eu vou repetir, eles não matam, eles não cometem feminicídio. A grande maioria deles não incomodam mais aquela mulher. Isso é a grande maioria. Existem casos de mulheres que denunciam e depois
infelizmente, são vítimas de feminicídio? Sim, mas a grande maioria, eu te diria que 90%, até mais do que isso, não. Tá? Essa é a primeira fala. Infelizmente, Eduardo, eu vou dizer que há pouco tempo, acho que há uns 4, 5 meses, eu acompanhei um caso em Rio Maria exatamente como esse. Como foi o caso dessa assistida. Não vou falar o nome dela, por questão mesmo de prevenção do nome, que a gente não de forma alguma, tá? Que fique também muito bem claro que as mulheres que procuram Marias do Amor, a gente guarda sigilo total sobre a história delas, sobre os nomes, dados pessoais. Ela sofreu 4 tentativas, tentativa de homicídio, ela acho que umas 3 vezes violência física desse homem. Na 4ª vez ela denunciou. Quando ela realizou a denúncia, que ele foi intimado, ele descumpriu a medida protetiva. E hoje a lei ela tem um crime de descumprimento da medida protetiva. Então, um homem que descumpra aquela medida protetiva, ele vai ser preso em flagrante, tá? Então, ele descumpriu a medida protetiva e a polícia pediu a prisão dele. Quando a polícia pediu a prisão dele, a família começou a pressionar ela. A pressionar, inclusive, em uma conversa entre um familiar desse homem e ela e eu que estava intermediando, esse homem falou: você está acabando com a vida do meu afilhado. Você está acabando com a vida dele. Eu falei, mas como assim? Ele bateu nela, ele persegue ela. E ele tentou matá-la, invadir a casa dela, envenenar os cachorros dela. E ela está acabando com a vida dele? Então, ela muito, muito pressionada, e a família, não, a gente vai tomar as providências, a gente promete aqui que ele não vai mais incomodá-la. Ela, muito pressionada, foi lá e retirou a medida protetiva, infelizmente. Depois de 30 dias, o que esse cara fez? Tentou invadir a casa dela novamente. Até que ele foi preso em flagrante. Mas é isso. É entender, primeiro, que a culpa não é da vítima. Jamais a culpa é da vítima. A escolha de qualquer pessoa em agredir, em cometer um crime, é do agressor, jamais da vítima. Né? Então, é que a vítima seja ciente disso. E que, infelizmente, essa pressão familiar também é uma quebra de medida protetiva. Tá? Porque esse homem ele não pode entrar em contato com essa mulher e nem por intermédio de outra pessoa. Se outra pessoa entra em contato com essa vítima para dar recado, para falar qualquer coisa em nome do outro, ele também está quebrando as medidas protetivas. Está cometendo outro crime. Vocês estão assistindo, e isso é bem importante de falar, para que vocês estejam antenados que isso também é um crime e que consta como crime, como quebra de medida protetiva, né? Como ela falou, uma pessoa da família tentar falar com você por causa daquela pessoa. A Richarlene até falou num episódio aqui que hoje a gente tem muitos meios de identificar, né, os tipos de violência. Assim como a doutora falou, a gente tem as mídias. Então, se tem algo no seu relacionamento ou até mesmo em uma amizade com um amigo que te incomode, pesquise sobre aquilo, veja se não é um tipo de violência, procure ajuda, se te incomoda, se não te faz ficar confortável, procura, pesquisa, tenta saber um pouco. E, doutora, fala pra gente também, como a senhora falou sobre a questão psicológica, o Marias do Amor, ele contém psicólogas que apoiam, que instruem essas mulheres, assim como advogadas? Sim, nós temos uma rede de psicólogas. Essas psicólogas, elas vão dar atendimento, sessões gratuitas para essas mulheres, independente se essa mulher denuncia ou não. Já aconteceu alguns casos no Marias do Amor, por exemplo, de onde a vítima chegou até a gente, ela não estava preparada para denunciar, ela não queria ainda fazer aquela denúncia, ela fez o acompanhamento com a psicóloga e depois disso ela se encorajou e realizou a denúncia e requereu as medidas protetivas. Doutora, deixe uma mensagem para as meninas que querem chegar em um patamar maior, em uma profissão de destaque, uma profissão que tenha destaque na sociedade, e fala também como adolescentes que têm relacionamentos abusivos agora na nossa fase de adolescência, de ser jovem, como que isso é prejudicial e como que elas podem recorrer para sair desse relacionamento, para sair desse mal, né? Porque amor tem que ser leve, tem que ser uma coisa boa e que não está sendo bom para ela.
Maria Luísa, agora há pouco o Eduardo me falou uma coisa muito interessante sobre o conforto, né? Então, se você está num relacionamento onde você não está confortável, onde você tem que pisar em ovos, isso não é um bom sinal. Já começa por aí, né? Não é um bom sinal. Se você está o tempo todo tenso, se você está o tempo todo querendo agradar aquela outra pessoa, isso também não é um bom sinal. Eu falo isso do ponto de vista de uma pessoa que já teve um relacionamento abusivo e que hoje tem um relacionamento muito saudável. Relacionamentos, eles têm que nos fazer bem. Eles têm que nos fazer feliz. Problemas, lógico que todo casal vai ter problema, né? Não é também um mar de rosa o tempo todo. Mas vocês têm que estar bem, você tem que se sentir bem naquele relacionamento. Aquela pessoa, ela tem que te impulsionar, não te sugar. Acho que é o primeiro passo para você saber se você está num relacionamento bacana ou não. E porque é o seguinte, Maria Luísa, o relacionamento abusivo, ele tem um ciclo da violência, né? O que é esse ciclo da violência? Esse ciclo da violência é aquele ciclo onde a pessoa se apresenta como um príncipe encantado, onde você vai conhecê-lo, ele vai ser um príncipe encantado. Porque, Maria Luísa, você não vai sair com um moço hoje e aquele rapaz, ele vai te xingar, ele vai te maltratar, ele vai te dar um tapa na tua cara no primeiro dia. Ele não vai fazer isso. Ele vai te conquistar. Ele vai te mandar flores, ele vai te elogiar, ele vai te dar presente, ele vai querer ser amigo dos seus amigos. Então, ele vai fazer de tudo para te conquistar. Aí, vai começando aquela tensão, que é, como eu falei para vocês, já é a violência psicológica ali, ele tentando te minar. Aí, pode acabar afindando ali na violência física, né? Quando essa violência física acontecer, ele vai se mostrar a pessoa mais arrependida do mundo. Ele vai ajoelhar nos seus pés, ele vai chorar, ele vai te mandar flores, ele vai te mandar presentes. Porque isso aconteceu no meu relacionamento, isso acontecia muito. Ele vai falar que vai se matar porque ele não vive sem você, porque você é o oxigênio da vida dele. Então, ele não vive sem você. E você vai acreditar nisso, porque você vai lembrar daquele príncipe encantado. Porque você vai, nossa, ele é um príncipe encantado. Então, você vai perdoá-lo. E esse ciclo, ele vai se repetindo muitas e muitas vezes. E eu espero que, quando esse ciclo aconteça, você esteja força para sair dele. Porque, infelizmente, Maria Luísa, eu já atendi mulheres com mais de 60 anos de idade que sofrem esse ciclo há mais de 40 anos. Então, tem pessoas que conseguem. Então, no primeiro sinal, corra. Não espere esse ciclo acontecer outras vezes. Porque esse ciclo, ele vai se tornando cada vez menor. Se esse ciclo demorava 6 meses, 1 ano para acontecer, de repente ele está acontecendo ali a cada 3 meses, depois a cada 30 dias, mas ele é sempre assim. Ele vai sempre acontecendo dessa forma. Sempre se repetindo, né? Sempre. Por isso que o nome é ciclo, né? Porque, infelizmente, é uma repetição. E sobre a sua outra pergunta, o que fazer para chegar no meu patamar? Não me considero tão alto assim, mas fico feliz pelo reconhecimento. Estude. Gente, é estudar. Eu sei que em época de TikTok, de redes sociais, onde milhares de pessoas, né, fazendo um vídeo, fazendo uma dancinha, ganha milhares de reais, que a gente vê isso todos os dias, estudar ainda, eu acho que continua sendo a forma mais fácil de você chegar a ocupar um espaço, a um cargo de poder. Porque aí é diferente você ter fama em você ocupar um espaço de poder, né? O espaço de poder, ele ainda preside de um estudo. Então, você tem que estudar, concluir ensino médio, como vocês estão fazendo, cursar uma faculdade, fazer pós-graduações, mestrados, né? Ter uma carreira. Infelizmente, a gente está chegando ao final de mais um episódio com aperto no coração, né, Maria Luísa? Porque se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas conversando e o assunto não ia acabar, né, doutora? Com certeza. Mas antes da gente acabar, doutora, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para a Tatiana do futuro. Para que quando passar alguns anos ela assistir esse podcast, esse episódio, é uma mensagem que a senhora quer deixar para ela. Ai, gente, que difícil. Mas é dizer para a Tatiana do futuro que deu certo, né? Deu certo.
E falando em futuro, Eduardo, eu tenho uma filha, né? A minha filha tem 3 anos. Talvez eu vou deixar. Eu posso deixar mensagem para ela? Sim, pode. Falar para Maria Fernanda, o nome da minha filha. Maria Fernanda, toda a luta da mamãe deu certo. Né? Então, hoje, a gente vive num mundo menos machista, menos misógino. Bom, gente, é isso. Nosso episódio, infelizmente, chegou ao final. Mas antes de acabar, eu não poderia deixar de falar mais uma vez, tocar nessa tecla dos nossos quadros permanentes, né, Maria Luísa? Então, eu tenho certeza que quando você estiver assistindo esse episódio, eu vou pegar minha colinha aqui, tá? Que a Maraica já me olha assim com a cara assim, quando eu falo colinha, ela... Porque eu não decorei, gente, mas eu tenho certeza que nossos quadros permanentes, nossos vídeos já estão no nosso perfil, então já corre lá para acompanhar. A gente tem a pergunta que não quer calar, que é onde tem uma caixinha de pergunta que fica lá nos nossos stories, doutora, que a pessoa tem dúvidas sobre os tipos de violência, como denunciar, como funciona a eletiva, e aí ela manda a sua pergunta lá, a gente vai e responde através de vídeo. A gente tem também histórias que inspiram, que se você conhece mulheres que têm histórias inspiradoras, assim como a da doutora, que ela compartilhou aqui com a gente hoje, manda mensagem pra gente no direct, que sejam mulheres aqui do nosso município de Rio Maria. Se essa mulher não quiser se identificar, tem como a gente gravar uma entrevista com ela anônima, só aparecer na voz, a gente modifica a voz, mas se ela quiser contar a sua história, só mandar pra gente que a gente vai lá onde ela entrevista. Tem também um Minuto da Informação, onde a gente vai trazer informações para vocês sobre a nossa eletiva, sobre os nossos conteúdos, como funciona e muitas outras coisas. Tem também as Vozes do Catete, que é onde a gente dá voz aos nossos alunos, assim como a nossa eletiva vem dando voz cada vez mais para os nossos alunos, a gente vai dar voz aos nossos alunos da escola sobre dicas, informações e outras coisas. Vocês sabem que o negócio aqui tá chique? E para o negócio ficar chique assim, a gente tem nossos patrocinadores, né, Maria Luísa? Sim, nossos patrocinadores são Tribunal de Justiça do Pará, Comarca de Rio Maria, Ministério Público, Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Mulher, Marias do Amor, o nosso querido professor Irã, a direção da Escola Catete Pinheiro e o agradecimento especial ao nosso parceiro William Gonçalves, do podcast Radar Xinguara, ao Jael Sampaio e também o nosso novo patrocinador, a nossa querida turma Raven, que é do nosso terceirão, que infelizmente vai acabar, né? A gente também não poderia deixar de agradecer o Thiago, né, que está aqui nos bastidores, o nosso representante da turma Raven está ali, gente. Então, Thiago, muito obrigado pela sua presença, é muito importante ter você com a gente, é essencial. E não poderia deixar de agradecer a nossa querida professora Maraica, que está ali nos bastidores também, está sempre aqui nos apoiando, sempre nos dando oportunidades, né, Maria Luísa? Eu sou muito grato a ela de coração. Maraica, você mora, ó, aqui, ó, no meu coraçãozinho, tá? Agradecer também os pessoal dos bastidores, as meninas ali da sonoplastia, da edição. Meninas, vocês são top. Ao pessoal também da produção, que eu digo que é a minha produção, mas elas não são a minha produção. Meninas, vocês são top, tá? Agradecer também a doutora Tatiana. Doutora, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você é essencial nos dias de hoje, uma voz ativa na nossa geração. Eu estou muito grato com a sua presença. Muito obrigado de coração e gratidão. Ai, Eduardo, Maria Luísa, eu que agradeço pelo convite. Eu sou uma fã de podcast, né? No meu carro eu nem conheço mais as músicas, tanto que eu escuto podcast, então para mim foi uma honra de verdade. Muito obrigada pelo convite, né, de vocês, a professora Maraica, e principalmente por tratar de um assunto, como eu falei, tão espinhoso e tão essencial, né? Eu digo que a nossa luta nós mulheres, só vai parar quando nós formos 50% ocupando os cargos de poder no Brasil, né? Então, quando a gente for 50%, aí acho que já a gente vai estar no mundo melhor, né, professora Maraica? Mas, enquanto isso, continuamos de mãos dadas sempre. E é isso, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, né, Maria Luísa, você que ainda não nos segue. E como a doutora falou de carro, eu me lembrei de algo que o nosso podcast também vai estar lá no Spotify. Então tem como você baixar e ouvir aí no seu carro, viu? Então, mas não vai dar para assistir o vídeo. Escuta o áudio, você vai ser tocado da mesma forma. Então, pessoal, é isso. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e até o próximo episódio. Beijo, gente. Obrigada.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé.